Salve, salve, rapaziada, eu sou o Win, está começando mais um vídeo do canal. Hoje, no vídeo de hoje eu vou trazer aqui para vocês mais um vídeo aqui dizendo algumas rivalidades do mundo do futebol e trazendo aqui a história de todas essas rivalidades. No vídeo de hoje eu vou trazer aqui as rivalidades entre Porto e Benfica lá de Portugal, Nacional e Peñarol e o Peñarol lá do Uruguai, e o último aqui que eu acabei esquecendo, cadê? E também, lá da Espanha, Sevilha e Real Betis, que é uma das maiores rivalidades lá da Espanha também. Então eu vou trazer aqui novamente um vídeo dizendo sobre as rivalidades do futebol. E também te avisando, caso for novo no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho aí também para não perder nenhum vídeo. Comenta, compartilha aí também para no canal e não esquece lá que também demorou. Então bora pro vídeo, espero que vocês gostem. Vou começar falando aqui sobre a rivalidade entre o time do Sevilha e o time do Real Betis. Inclusive, duas das equipes que estão indo muito bem lá no Campeonato Espanhol estão entre as primeiras colocadas. Eu não sei a ordem certa, mas acho que está Real Madrid, Sevilha, Real Betis e também o time do Rayo Vallecano. O time do Rayo Vallecano surpreendendo bastante também. Vou começar falando aqui sobre a rivalidade entre o Real Betis e o time do Sevilha. As duas equipes são da mesma cidade, da mesma região da Andaluzia, da cidade de Sevilha, e forma uma grande rivalidade dentro lá daquela região. O time do Sevilha e o time do Real Betis são as principais equipes lá daquela região. Vou começar falando sobre o time do Real Betis. O time do Real Betis foi fundado em 1914 a partir da fusão do Sevilha Balompié com o time do Betis FC. A partir dessa fusão acabou se formando o Real Betis Balompié a partir de 1914. E o time do Sevilha já foi fundado em 1905, ou seja, a diferença aí de 1905 o Sevilha e 1914 aí o time do Real Betis, a partir da fusão lá das duas equipes. Bom, o primeiro confronto das equipes foi em 28 de novembro de 1909, com o antigo Sevilha Balompié. E por curiosidade, inclusive, quem acabou ganhando esse jogo foi o próprio Sevilha Balompié, que depois acabou se juntando com o Betis FC, formando o Real Betis Balompié. Porque, para quem não sabe, o nome do time do Real Betis é Real Betis Balompié, e depois aí também se formou, antes também já tinha se formado o time do Sevilha. Bom, e as duas equipes, como eu disse para vocês, são as duas das principais equipes lá daquela região, as duas equipes com mais títulos de Campeonato Espanhol, Copa do Rei, de diversos títulos lá da Espanha. Essas são as duas equipes que mais têm títulos lá daquela região. Inclusive o time do Sevilha, que possui 6 títulos da Europa League, que o time do Sevilha é praticamente o Real Madrid da Champions League. É quem tem mais, que toda vez que participa lá o time do Sevilha, toda vez praticamente que participa lá da Europa League, é o time que ganha. Inclusive ganhou mais ou menos umas 2 temporadas atrás, hoje acabou ganhando lá do time da Inter de Milão. O time da Inter de Milão, que não lembro se já era comandado pelo Antônio Conte, eu acho que ainda não, acho que era um outro técnico, mas aquele time do Sevilha que continuou, que era um time muito forte e que ainda continua com aquela base que hoje em dia vem jogando muito bem lá no Campeonato Espanhol. Bom, como eu disse pra vocês, por conta de serem da mesma cidade, é a tal daquela rivalidade para ver quem é a melhor equipe. Essa rivalidade que existe há 100 anos, então tem sempre essa disputa. Aqui em São Paulo tem, no Rio de Janeiro tem. Quer disputar quem é a melhor equipe, quem é a maior equipe. E lá tem toda essa rivalidade também, como tem aqui no Brasil, de disputar quem é a melhor equipe da região, ou no caso do Real Betis e do Sevilha, da mesma cidade. Bom, e para agora o confronto português entre Porto e Benfica. Esse confronto que inclusive nessas últimas 2 semanas aí, vem sendo bastante comentado por conta, obviamente, da rivalidade que existe entre as equipes, e também por conta de toda aquela pressão que existia no Jorge Jesus, que acabou sendo demitido lá do time do Sevilha. Bom, e a rivalidade entre Lisboa, que é a cidade do Benfica, e Porto, que é a cidade do time do Porto, obviamente, a rivalidade entre eles ela existe desde muito antes do futebol. Isso porque na cidade de Lisboa era onde ficava a corte, era onde ficava o Império Português, onde era decidido tudo. Inclusive, eu até deixei as anotações aqui. Lisboa era a cidade onde vivia o rei, a capital do Império Português, centro do governo, residência de eleição. Já a cidade do Porto era tipo, eu também anotei aqui, ó, uma cidade muito poderosa. E foi nela que surgiram os principais movimentos artísticos e movimentos políticos lá do século XIX. Ou seja, já existe uma rivalidade teoricamente política, vou colocar política entre aspas, porque envolve algumas outras coisas também, mas vou colocar como política. Então uma rivalidade que já existe muito antes. Então a partir do momento que surgiram as equipes, essa rivalidade aumentou ainda mais. Bom, e o time do Porto foi fundado em 1893 a partir de influência dos ingleses, isso em 1893. Porém, 12 anos depois o clube teve que ser refundado por conta de alguns problemas. E ali, logo após os 12 anos da sua refundação, vamos colocar desse jeito, o time do Porto foi muito bem, até deixei aqui uma anotação. Logo no começo se mostrou um clube vencedor
e na vanguarda do desporto nacional. Coloquei desporto para ser uma palavra bem bonita. Bom, e logo após ser refundado, né, o time do Porto, ele já foi muito bem. O Porto, inclusive, foi a primeira equipe a disputar, a primeira equipe em Portugal, obviamente, a disputar um jogo internacional. Não sei se foi amistoso, se foi o campeonato, não achei dados sobre isso, mas uma partida internacional, sei lá, disputar um time de Portugal contra, sei lá, um time da Argentina, por exemplo, uma partida internacional. Então, acabou surgindo, o time do Porto foi a primeira equipe que acabou conquistando isso. E também o time do Porto foi a primeira equipe a vencer o campeonato de Portugal. Não é a Liga Portuguesa, era um outro campeonato chamado de campeonato de... Campeonato de Portugal, isso em 1922. Ou seja, pouco tempo depois, pouco tempo depois do seu clube ter sido refundado. Bom, já o time do Benfica vem de origens humildes. Inclusive, uma curiosidade aqui, o time do Porto ele foi formado nos fundos de uma farmácia a partir de operários e também pequenos comerciantes 12 anos após a fundação lá do time do Porto. Ou seja, o Benfica já tem como que eu posso dizer? Uma história um pouquinho mais humilde, uma história um pouquinho mais difícil em relação ao time do Porto. O time do Porto teve influências inglesas, então já tinha a corte inglesa e tal, essas coisas. E o time do Benfica já é uma equipe um pouquinho mais humilde aí nesse cenário. Bom, e para falar de um momento aqui lá das duas equipes, lá na década de 40 e de 50, o Porto passou por uma, não lástima, né, mas passou por um momento extremamente difícil. Essas duas décadas foram décadas muito difíceis, porque não conseguiu jogar bem, não conseguiam ganhar nada, e virou principalmente na década de 50, ali mais ou menos uma transição de 60 ali também, o time do Benfica ganhando tudo, disputando tudo, e principalmente tendo um dos maiores jogadores da história do futebol, também dos maiores jogadores da história da seleção portuguesa, e talvez o maior ídolo da história do Benfica. Isso eu não posso confirmar porque eu não sou torcedor do Benfica, nada disso, não vivo lá, então não posso confirmar isso, mas estou falando do Eusébio. O Eusébio é um dos maiores jogadores da história do futebol, inclusive tinha rivalidade lá na época, anos 50, anos 60, que foi quando o Pelé começou a jogar, tinha rivalidade para ver quem que era melhor, Eusébio ou Pelé. Tinha essa grande rivalidade, só que aí teve um jogo aí, um amistoso entre Portugal e Brasil, onde o Pelé acabou humilhando o Eusébio, então meio que acabou descartando essa possível ideia de o Eusébio ser o melhor que o Pelé, porque o Pelé acabou destruindo no jogo e o Eusébio não conseguiu fazer nada. Bom, e o time do Benfica acabou ganhando tudo, títulos nacionais, títulos internacionais, e o Eusébio sendo o principal jogador, o principal nome desse time do Benfica nesses principais títulos. Bom, e hoje essas equipes, o Benfica e o Porto, fazem a principal rivalidade lá no Campeonato Português. Obviamente tem o time do Sport também, que também é rival em relação ao time do Benfica, porém nesses últimos anos não, né? Teve lá no começo a principal rivalidade era entre o Benfica e o time do Sport. Porém o Sport acabou caindo um pouquinho de rendimento, o Porto subiu de rendimento, o Benfica acabou sumindo de rendimento. Então as duas equipes acabaram tendo esse embate e disputando quem era a melhor equipe lá de Portugal. E hoje em dia esse é o maior clássico lá do Campeonato Português, o maior clássico lá de Portugal, Benfica e Porto. Vou começar falando aqui sobre o tal do Super Clássico Uruguaio, que é entre Nacional e também o time lá do Peñarol. Bom, essa rivalidade surgiu principalmente por conta de ter uma concorrência pelo domínio político da época onde as duas equipes surgiram. Vou começar falando sobre o time do Peñarol. O time do Peñarol ele surge através das companhias ferroviárias, que eram um misto de imigrantes e também de trabalhadores. Já o time do Nacional surge pela classe estudantil, nacionalista e também anticolonialista lá na época. Então já surgiram uma rivalidade, antes mesmo de ter a rivalidade dentro do futebol, já existia essa rivalidade política, que também é o que acontece com muitos clubes, como eu já disse anteriormente para vocês, lá no outro clássico que eu disse sobre o... Qual foi que eu disse? Entre o time do Sevilha? Não. Entre o time do Porto e também do time do Benfica. Bom, e esse clássico começou lá no início dos anos, lá no início do século passado. O clássico começou lá em 1900, exatamente em 1900, e ambas as equipes já somam um total de mais ou menos 8 títulos de Libertadores, ambas as equipes, e por volta de mais ou menos 100 títulos do Campeonato Uruguaio. Ambas as equipes somam esse total de títulos, ou seja, são as duas maiores equipes lá do cenário uruguaio, e hoje em dia continuam sendo também. Fora que essa rivalidade, obviamente, além de ser uma rivalidade nacional, essas equipes elas se enfrentam bastante também, e também a gente sabe que os uruguaios também têm uma fama de bater bastante. Os uruguaios são tão sujos quanto os argentinos, sujos no modo de jogo, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. E também, se um bate, o outro vai bater, o outro vai bater, o outro vai bater, então vira uma pancadaria, porque os uruguaios também gostam de bater bastante.
Então acaba aumentando ainda mais a rivalidade. A gente sabe que muito provavelmente vai ter o jogo Penharol e Nacional. Pode ter certeza, vai ter uma porradinha, vai ter algum jogador expulso por conta de ter toda essa rivalidade e também por conta dos uruguaios gostarem de dar uma pulada. Porque lá pra eles, do pescoço pra baixo é canela. Vou deixar você no vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado. Gostaram? Se inscreve no canal, ativa o sininho aí também pra não perder nenhum vídeo. Comenta, compartilha aí também no canal e não esquece de like também, demorou? Volta pra assistir os outros vídeos do canal aí caso não tenha assistido. Sem passar uns cardzinhos aqui, eu já deixo com os vídeos sugeridos também, demorou? Então, um grande abraço a vocês, falou e fui.